Agora a professora Gabriela vai falar dessa moça chamada Base Nacional Curricular Comum. Ok? Como vocês já foram apresentados a ela, agora a professora vai descrever as qualidades, defeitos, os adjetivos possíveis, tá? Professora, todo o seu grupo. Boa tarde, gente. Olha, depois de ter sido levada para um restaurante e experimentado as delícias do Mato Grosso, com direito a sobremesa e tudo mais, realmente não tenho nada mais o que falar. Brincadeira. A gente falou um pouco de manhã de sistema, de regime de colaboração, da governança do programa. Estou passando aqui para a gente entrar. Eu queria retomar um ponto que nós apresentamos de manhã para vocês, só para conhecimento. Não pretendo apresentar o material. Esse guia, como eu disse, que está disponível no site da Base Nacional Comum Curricular, ele vem trazer sugestões de implementação. E o capítulo que trata dos conselhos, ele é bem claro sobre a responsabilidade e a importância da participação dos conselhos nesse processo. Então, a gente pode dizer que dentro do programa, professor Luiz, a gente tem um documento, inclusive, que referenda, né? Para além da formação da comissão, que tem os representantes, a gente também tem esse guia que traz claramente nos passos do processo, elaboração de uma estrutura do documento, levar o documento para consulta pública e envolver os conselhos no processo e na homologação desse documento. É esse guia aqui que eu estou mostrando para vocês, que está aqui na tela, o guia de implementação, que vocês encontram lá no site Base Nacional Comum Curricular, @mec.gov.br. Mas deixa eu passar para um slide que é essa plataforma aqui. Pode. Vai sim. Inclusive, nossa, vocês aqui são desafiadores, viu? Vou te contar, professor, não é brincadeira não. Aqui a gente tem que estudar mesmo, fazer o dever de casa para mim, senão não dá conta. Exatamente, professora. Parabéns pela sua pergunta. Já está sendo elaborado um guia de implementação da base do ensino médio. O que a gente quer deixar claro é que a etapa do ensino médio ela não está dissociada da educação básica. Na verdade, como eu falei de manhã, a resolução número 2 traz a implementação da base e na resolução fica claro que são 3 documentos que compõem essa resolução. A educação infantil e ensino fundamental, que já foram homologados, os documentos, e o da base, que será homologado, e aí eu não posso prever o prazo, porque está no conselho, está passando por audiências públicas, mas da parte do Ministério está sendo preparado um guia também de implementação. Vai ter uma comissão também, da mesma forma que teve para a educação infantil, com a participação do Conselho Estadual, com a participação inclusive de conselhos municipais, porque ainda tem municípios no Brasil que oferecem ensino médio. Então não dá para ficar de fora. Não é porque a maioria não oferece. Então, se a gente mapeou e viu que tem municípios no Brasil que ainda oferecem ensino médio, tratando-se de base de ensino médio, tem que envolver também os conselhos municipais de educação. E todo esse material, inclusive esse que eu apresentei do ensino fundamental, ele foi um material elaborado com representações do CONSED, da Undime, da UNCME e do Fórum. E, geralmente, a gente convida coordenadores estaduais também para participar. É algo que
o programa, né, eu vou falar mais enquanto programa, não posso falar enquanto ministério, mas o programa tem feito muito, contado com a participação das experiências dos coordenadores estaduais. Eu já estava ali no ouvido de Irene de Vanilda de manhã cedo, que a gente vai ter um encontro e a gente vai convidá-las também para socializar um pouco do que se fez, porque o programa entende que não adianta trazer especialistas que não tenham a prática e a vivência de elaboração curricular. Então é muito mais rico para o grupo que os próprios pares façam a apresentação, a socialização do que estão fazendo, das suas experiências, compartilhem essas boas práticas, do que chamar um especialista que fale do currículo da Austrália. Não deixa de ser importante falar do currículo da Austrália, claro, mas esse momento a gente precisa fazer com que as equipes troquem essas experiências e tragam. Então esse material também do Guia de Implementação do Ensino Médio está sendo construído com representatividades das coordenações estaduais, com sede Undime, Fórum e INC. E teremos um guia sim também. Bom, gente, restou-me para essa tarde, né? Eu acho que falei muito de manhã, mas eu espero que tenha contribuído muito para as reflexões que possam vir a ter para vocês. E agora à tarde, a proposta é que a gente faça um pouco de reflexão sobre o documento e o currículo. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão entendidas, né? Eu já falei daqui do alto nível de engajamento de expectativas de vocês, mas infelizmente, professor, a gente chega às vezes na escola e tem professor que não sabe o que é uma base nacional comum curricular, né? Tem professor que não sabe o que deve ter no currículo. Muitas vezes ele pode ser um excelente professor, ele está tão envolvido na sua prática pedagógica, isso não o desqualifica, mas o fragiliza. No processo histórico, ele é fragilizado, porque quando ele não conhece, ele não se apropria e ele não pode nem discutir. Quando nós começamos a mobilização pela base em 2015, um dos principais desafios nossos, enquanto eu estava como coordenador estadual da rede estadual, era levar a informação para o professor. O MEC estava pedindo contribuições na plataforma, né? Tivemos 12 milhões de contribuições no documento da base, mas a nossa preocupação na rede era levar a informação para esse professor, porque a gente sabe que para contribuir é uma decisão dele. Ele pode ou não contribuir. Para além da decisão, tem a condição de contribuir, porque tem localidades que a gente sabe que não é fácil ter internet. No melhor dos mundos, tem internet nos centros, nas cidades. Mas a gente precisa comunicar com esse professor. Esse professor precisa saber que existe um documento que trata das aprendizagens. E isso é muito importante, para que não chegue na escola e ele desconheça. Então, quando a gente traz esse assunto para cá, de base e currículo, não é por achar que vocês não conheçam, mas é por subsidiar vocês no entendimento e no esclarecimento para o outro. Porque muito se confunde. Todo mundo já sabe que base não é currículo. Beleza. E eu já ouvi uma outra reflexão de uma professora que, dentro de uma perspectiva gradual, ela considera base como currículo, porque base é parte do currículo. A gema é ovo ou não é ovo? A gema sozinha não é ovo, mas a gema com clara é ovo. É uma comparação simplória. A base não é currículo, mas currículo sem base não existe. Para se elaborar um currículo, você tem que partir de uma base, como o próprio nome está dizendo, de conhecimentos, que é a BNCC. Certo? Então, a gente tem dois caminhos e dois desafios. Um é a implementação da base. E o outro é a reelaboração dos currículos, ou elaboração do currículo, tendo a base como referência. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é, né? Base é base, e elaboração de currículo é a segunda etapa da implementação da base, que é o que o Estado do Mato Grosso está vivendo agora, já com seu currículo reelaborado, ressignificado,
já para a consulta pública. Então, por isso que a gente traz um pouco dessa explanação aqui. Que base não é currículo, todos nós sabemos. Por que isso tem que ficar tão claro? O nível de detalhamento dos conhecimentos, principalmente do ensino fundamental, está tão grande que ele pode se perder. Então, se você pegar a base, ela não é currículo, mas se você aprofundar demais e detalhar demais, é capaz de ela chegar no nível de plano de aula. Porque já tem ali as competências e as habilidades, uma por uma, do que o aluno precisa aprender. Se esse detalhamento for refinado demais, vai chegar num nível que o professor vai dizer, eu vou fazer mais o que aqui, já está pronto. E não é essa a ideia. Mas também a ideia não é pegar a base e dizer, aqui está o currículo do Mato Grosso. Não pode ser. Porque é o que a gente conversou de manhã. A base não traz, nem pretende trazer, características locais nem regionais. Eu digo que existe uma linha muito tênue, né? Muito, que separa base de currículo. O desafio das redes é justamente conseguir perceber, ter a sensibilidade de perceber dentro do documento, dentro do componente curricular, onde é que termina a base, onde é que começa o currículo. Quando é que a base deixa de ser base e passa a ser currículo? Como é que eu vou pegar o currículo do Mato Grosso, se eu fosse conselheira, tivesse a honra de ser uma das conselheiras do Mato Grosso, e olhasse assim, aqui está a base e aqui está o currículo do Mato Grosso. Onde é que está a diferença? O que foi que entrou no currículo do Mato Grosso que diferenciou de base? Porque o grande risco é detalhar demais ou teorizar demais e fazer um documento acadêmico que não estou desmerecendo nenhum documento acadêmico, mas o objetivo da base e do currículo não é ser acadêmico, é comunicar ao professor o que ele precisa ensinar e o que o aluno precisa aprender. Então, o risco de se chegar a detalhar demais é muito grande, porque é uma decisão da rede, inclusive. O que é que deve conter no currículo? O currículo deve trazer sugestões de atividades? O currículo deve trazer exemplos? O currículo deve trazer metodologia? O currículo deve trazer as formas de avaliação? Porque a base não traz isso. A base diz o que eu vou ensinar, o que o aluno vai aprender. A base não diz como. Quem vai dizer como é o currículo. E qual é o currículo perfeito, certo, maravilhoso? Não tem. Não tem. O currículo bom, ótimo, maravilhoso, vai ser aquele currículo que a rede, em regime de colaboração, juntamente com os municípios, entenderem qual é o melhor. De repente, e aí da minha experiência, se a gente sugerisse, na minha rede estadual, colocar sugestões de atividades ou exemplos, a gente não ia ter aprovação desse currículo. Porque a categoria entende que sugestões e exemplos é você estar dando receita pronta e dizer o que é que ele tem que fazer. Já eu tenho conhecido outros currículos que estão sendo elaborados agora, que chegam para mim no Ministério, que traz. E eu liguei para a coordenadora estadual e perguntei a ela porque eu queria entender por que estava assim. Ela disse que porque botou para apreciação dos professores, das representatividades, e foi unânime que todos disseram que tinha que ter um detalhamento do conteúdo no currículo, no organograma curricular, no quadro, no organizador, e que tinha que ter sugestão de atividade.
Então vejam que é variável. Não existe um modelo pronto que deve ser seguido. É o modelo que a rede entender, que atende às necessidades da rede. E que vai ser aprovado, que os professores vão se identificar com esse documento. E aí é que está a diferença. Né? É pegar a base, deixa eu olhar o componente de ciências da natureza. Ciências da natureza, 6º ano lá na base. Tem tais e tais e tais habilidades. Deixa eu pegar o currículo agora daqui do Mato Grosso. Ciências da natureza, 6º ano. Deixa eu ver o que é que traz. Onde é que está a diferença do que está na base para o que está no currículo? Uma coisa é certa. Base é documento normativo homologado. Então ela tem que estar dentro do currículo como a gema está dentro do ovo. Não tem como separar. Não tem como fazer currículo sem base. É a partir da base que o currículo nasce. Com as suas características regionais, com exemplos, com sugestões, com avaliação, com metodologia. Cada um vai definir o que é que vai ter. Certo? Mas não dá para fazer currículo sem ter a base. Então essa diferenciação, essas nuances, ou esse aprofundamento das habilidades, é que vai dar a cara do currículo de cada estado. Eu tenho tido a experiência de visitar outros links que os estados compartilharam com a gente. Claro que é meramente consultivo, a gente não opina, nem prescreve nada, mas a gente observa os documentos e, caso solicitem a nossa opinião, nossa sugestão, nossa orientação, a gente, de forma bem leve, porque a gente não tem ingerência sobre a elaboração dos currículos nos estados. É uma prerrogativa das redes, da rede estadual com as redes municipais. Então a gente tem visto a maior diversidade de abordagem possível. Trazer depois, você tem no organizador curricular a unidade temática, depois você tem o objeto de conhecimento, que é aquilo que o aluno vai aprender, né, que a gente chama de conteúdo. Você tem a habilidade, que é o que dá significado ao objeto de conhecimento. E aí alguns organizadores curriculares trazem detalhamento da habilidade, aprofundamento da habilidade, desdobramento, contextualização. Então cada currículo pensa numa perspectiva diferente. E não existe o certo e o errado. Ele vai estar certo à medida que ele vai estar atendendo a contextualização local. E aí a professora Irene vai apresentar com mais propriedade a proposta do Mato Grosso. Bom, conjunto de saberes previstos na base servirá como norte para a construção e adaptação dos currículos de todos os sistemas de ensino. E a partir destes, os PPPs e planos de aula. E aí aquela conversa que a gente teve de manhã. Não tira a autonomia do município, mas também não é coerente que o município, participando em regime de colaboração da elaboração do documento, depois de todo o esforço, lance a ação de elaborar seu próprio currículo. Então, sendo os municípios contemplados neste documento, o máximo que os municípios vão precisar fazer são as suas propostas pedagógicas. Ponto. Mais nada. E na proposta pedagógica, eles vão colocar aquelas especificidades locais, bem deles mesmo, que só tem ali, naquele município, e que não foi contemplado no currículo estadual. Porque tem. Tem o que é geral, do Mato Grosso, que está presente em todos os municípios, ou pelo menos na maioria deles, mas tem características na cultura, na língua, na história, na geografia, que só tem naquele município ou naquela região, que agrupa um número de municípios. Então, isso vai ser contemplado de acordo com a necessidade de cada município. Então, num organogramazinho simples, BNCC, currículo estadual, reforçando que esse currículo estadual não é da rede estadual, mas é o currículo do estado, que representa o aluno ou estudante de Mato Grosso, independente dele ser
da rede municipal ou deve ser da rede estadual. O currículo é para ele. O PPP da escola e o plano de aula do professor, que é uma das coisas que mais perguntam a gente. Nossa, o professor está dizendo que vai engessar tudo, que agora ele vai ter que dar aula daquele documento que veio pronto. Não existe isso. Se isso fosse previsto, estava se passando por cima da lei. A lei prevê a autonomia das redes, dos sistemas, das unidades escolares e do professor. Não vem para tirar a autonomia de ninguém, mas vem para, em regime de colaboração, fazer com que esses entes, essas unidades escolares e esses professores participem para se verem representados no documento. E aí, já falei, vou passar mais rápido, né? Documento normativo, conhecimentos essenciais, um pouco da estrutura da BNCC. São 10 competências gerais, e essas 10 competências gerais estão para as 3 etapas: educação infantil, fundamental e médio. As 10 competências gerais, elas não estão só para esse documento que foi homologado. Elas estão também para o ensino médio. E aí, na educação infantil, a gente tem os campos de experiência, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. No ensino fundamental, a gente tem as áreas de conhecimento, que são 4, que a gente já falou de manhã, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, com seus componentes dentro das áreas, e as competências específicas por área e por componente. Aqui a gente traz uma competência só das 10, a primeira, que é um exercício bacana de se fazer. Dentro da competência, como é que o componente que eu ministro aula, história, ciências ou geografia, se vê dentro dessa competência. Então a gente tem a competência número 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, eu sou professora de ciências e eu vou ministrar uma aula sobre corpo humano. E aí eu vou fazer a reflexão. Quando eu estiver ministrando essa aula sobre corpo humano, eu estou atendendo a essa competência que está prevista na base? O que eu estou falando para o meu aluno está tratando de algum desses aspectos aí? Eu estou tratando do conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social e cultural? Não necessariamente de toda a competência. E não necessariamente o componente precisa atender às 10 competências. Então, o componente de história, está lá previstas 10 competências para todos os componentes. Mas, aquele objeto de aprendizagem, aquele conteúdo que eu estou ministrando, ele pode passar por 2, 3, 4, 5 competências. Mas não necessariamente pelas 10. Eu não vou fazer com que o meu aluno, com um conteúdo, alcance as 10 competências, não. Vocês estão entendendo a diferença? Eu tenho 10 para ser alcançada ao longo das 3 etapas da educação básica. Eu tenho educação infantil, fundamental e médio para alcançar essa competência aí. Então, alguma coisa que eu fizer durante aquele ano, com aquele aluno daquela turma, vai estar alcançando uma dessas competências. Eu dei só a 1, são 10. Para cada área de conhecimento, que são 4, a gente tem um outro conjunto de competências que precisam ser adquiridas. E para componente, as competências e as habilidades que precisam ser adquiridas. Eu estou falando assim de uma forma simples, porque a experiência que a gente tem é que parece que ficou complexo demais. Quando a gente lê as competências, minha nossa senhora, se eu ler as 10 competências todas, e eu como professora de história, eu vou dizer, eu não consigo isso nunca com o menino. Mas não é para que eu consiga isso enquanto professora de história. As 10 competências falam das 4 áreas de conhecimento, dos 8 componentes
e da educação básica toda. Certo? Então, quando a gente olhar uma habilidade, lá de história, de matemática, ou de geografia, não é para a gente pegar aquela habilidade e ver se ela conversa com as 10 competências, não, porque ela não vai conversar. Ela não vai atender às 10 competências, não. Nem pretende isso. As 10 competências, como o nome está dizendo, são 10 competências gerais. Gerais, para formar aquela criança, aquele jovem, como um cidadão, na perspectiva da educação integral. E isso não se dá conta com um componente nem com uma habilidade só. Olha, consegui outra pessoa para me ajudar, de alto nível, professor. Veja, eu estou demais hoje, viu? Só... eu não me enrolar, né? Bora. Que são competências? A gente já falou um pouquinho de manhã desse conjunto de saberes, esse conjunto de habilidades que formam uma competência. Eu tenho que ter um conjunto de conhecimentos, de aprendizagens, e utilizar esse conjunto de habilidades para desenvolver uma competência. Eu sou competente a partir do momento que eu sei usar o meu conhecimento. Eu sou incompetente, por exemplo, em fazer bolo. Você pode botar os melhores ingredientes, eu vou acertar bater, eu vou acertar quebrar o ovo, eu vou saber botar a medida da xícara do leite, mas eu não vou saber juntar todas essas minhas habilidades, que eu sei abrir uma caixa de leite, mas eu não sei usar o leite para fazer o bolo. Então, é usar as habilidades, é usar o conhecimento que você tem, articular esse conhecimento para alcançar um objetivo que é a competência. Quando o aluno consegue juntar aquele grupo de conhecimento que ele adquiriu, aquele grupo de habilidades que ele adquiriu, e ele desenvolve uma ação, ele alcançou uma competência. Ele desenvolveu uma competência, certo? Bom, tá bem um pouco mastigadinho aí, só para a gente ilustrar e ter uma noção. Eu acho que é porque eu sou muito detalhista, né? Esse material, inclusive, foi um material apresentado pela professora Gislene Trigo, que é uma das coordenadoras da elaboração da base, que está coordenando também a base do ensino médio, e mostra para a gente claramente. Então, eu tenho aí uma habilidade, esse conjunto alfanumérico aí, é o código que vem antes de cada habilidade. Então, é EF, ensino fundamental, 01, primeiro ano, MA de matemática, e 05, porque é a quinta habilidade que ele precisa adquirir. Deu para entender? Então, essa habilidade diz comparar. Vai matemática, professor? Eu devia ter escolhido outro exemplo. Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica. Vejam que está divididinho aí por cores. No verbo, ele indica o processo cognitivo. Então, essa habilidade é para o estudante do primeiro ano. Então, o verbo é comparar. Isso aí é a questão da progressão do processo cognitivo. A partir do momento que o aluno muda de ano, ele vai ter um processo cognitivo que vai aumentando a complexidade da aprendizagem. Números naturais de até 2 ordens, o complemento do verbo, é o conteúdo. Antes a gente teria o quê? Números naturais de até 2 ordens. Pronto, é isso que vai ser ensinado. Não trazia o significado da aprendizagem. Quando a gente utiliza o verbo na habilidade, que diz comparar, eu já estou estabelecendo um processo cognitivo que deve ocorrer para esse conhecimento. Para esse conhecimento ele não ser estanque, isolado. E depois vem o modificador, que indica o contexto ou especificação. Então ele diz que é para comparar números naturais em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica. Ele complementa. Essa é uma habilidade da base. E aí, onde é que está a diferença dessa habilidade? Ser da base ou ser do currículo? A partir do momento que ela pode ser
contextualizada, aprofundada ou detalhada. E aí eu só dei 3 exemplos que são os mais comuns. Há quem agrupe, só não pode excluir, porque a base é um documento normativo. Então a gente não pode tirar habilidades da base, mesmo que a gente não goste delas. Essa habilidade aqui nada a ver, vou tirar ela do meu currículo. Não tira não. Tira não, que o conselho não vai deixar. Na hora que passar pelo conselho, vai dizer, epa, tá faltando aqui. Então, na hora que se contextualiza ali no verde, no modificador, ou que se detalha, eu podia colocar com e sem suporte numa reta numérica azul, ondulada, que eu encontrei lá na comunidade tal. Eu vou usar como reta numérica uma árvore, gente, estou cobrando, viu? Uma árvore que tem uma métrica lá. E aí eu trago alguma coisa de regional, ou eu trago alguma coisa de específico, porque tem habilidades que tem professores que sentem falta do algo mais. E ninguém melhor do que o professor para dizer qual é esse algo mais que deve constar na habilidade. É por isso o apelo tão forte da consulta pública, né, Irene? O documento está na consulta pública para ser visto pelo professor. Para que ele coloque os olhos dele lá, no componente de ciência da natureza, no componente de geografia, ele diga, epa, tá faltando nessa habilidade aqui, botar o relevo lá da chapada. Tá precisando, vamos botar. Ou então não é necessário. Não é necessário botar o relevo da chapada. A gente pode fazer isso no plano de aula. Beleza, é uma decisão da rede estadual e da rede municipal. Lembrando que esse documento não é da rede estadual. Esse documento é do Estado, representando as duas redes. Bom, e aí um pouco de progressão dos verbos, de complexidade, reconhecer, compreender, aplicar, analisar. Ora, analisar o quarto, a gente só pode analisar depois que a gente conhece e reconhece. Não é verdade? Não dá para trazer um verbo dentro de uma habilidade, para que o menino desenvolva aquela habilidade. Eu vou querer que uma criança de 7 anos analise o gráfico, se ele não conhece, não é verdade? Então essa é a lógica do que vem trazendo a habilidade para o conhecimento. Aí alguns questionamentos que a gente traz. E essa pergunta é fundamental para o Estado. Qual aluno queremos formar? Qual aluno queremos nas nossas escolas? Para atender a qual sociedade? Para atender a qual expectativa? Essa é uma pergunta profunda. Porque o currículo representa as expectativas da educação para o estudante. Para o estudante que é cidadão atuante. Que tipo de estudante queremos formar? E essa pergunta tem que estar... A gente não pode ter uma resposta pronta. Essa pergunta ela tem que estar na cabeça da gente o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente pensar em cada uma das habilidades, quando a gente pensar se a gente está trabalhando para que aquele aluno desenvolva tal competência, a gente tem que estar buscando essa resposta. Mesmo que ela nunca se complete na nossa mente. Até porque a sociedade é dinâmica, o mundo é dinâmico. A gente tem que pensar nessa perspectiva. A gente está aí com a 4ª revolução industrial, com os robôs na internet. Vou contar outro dia. Eu tenho que fazer essas pausas. Eu cancelei o meu convênio pela internet. Liguei e disseram, manda um e-mail dizendo que você não quer mais esse convênio, que a gente cancela aqui. Convênio você só usa se pagar, Eles não tem nenhum problema de cancelar, porque no dia que você não pagar, você não atende mais. Eles não atendem mais. Você paga um mês para ser atendido naquele mês. Se você não pagar, tudo bem, cancela, que eles te deixam lá, estão nem aí. E aí eu cheguei de noite no meu computador, mandei um e-mail cancelando. E aí, tudo bem, foi providenciar outro convênio que atenda as minhas necessidades, que aquele não estava atendendo. E no outro dia de manhã, cheguei no MEC, liguei o computador do MEC, que eu fiz no meu em casa. E quando eu liguei o computador, a primeira coisa que apareceu foi, está procurando plano de saúde? Temos esses aqui, naqueles cookiezinhos que aparecem do lado da tela do computador. Eu tomei um susto, depois eu relaxei, mas na hora eu fiquei
Gente, eles rastreiam o que a gente faz na internet. Eles, pelo meu e-mail, como eu mandei para um e-mail corporativo, que era um e-mail do plano de saúde, eles devem ter algum robô, algum sistema ali dentro, né, que pegou essa informação e no outro dia, no computador que eu era logada, estava lá me oferecendo Bradesco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não quero nenhum. Não quero nenhum. Então, a gente vive num mundo tecnológico e a gente tem que pensar isso para o nosso aluno. As aprendizagens estão preparando esse aluno para essa vida, para essa realidade que está aí, que eles já estão antes da gente, né? Você não precisa nem dizer a vocês que todo mundo aqui tem irmão, tem filho, tem sobrinho, sabe que um menino com 2 anos de idade pega o celular e liga e joga e pinta e borda. Então, a gente está vivendo nessa perspectiva, ou a gente está na perspectiva ainda do curso de giz, de apresentar o conteúdo e o aluno ficou. O professor Luiz Jorge falou aqui de manhã, me senti representada, professor, em sua fala, quando o senhor disse, vou abrir esse momento porque é terrível a gente ir para um lugar e só ouvir o palestrante falar e não ter um momento para a gente fazer uma pergunta, um questionamento, uma crítica, e vou reservar esse horário aqui. Me senti representada porque é exatamente isso que existe. E será que a gente pensa assim com os nossos alunos? De que eles também são sujeitos ativos no processo? Que eles são protagonistas do processo? Ou a gente está na sala de aula só despejando lá e tchau, viu? Assimile aí. Então, eu acho que esses questionamentos, eles são trazidos na base, quando as habilidades dão significado à aprendizagem. Vai passar. Tem quanto tempo ainda? Esse aqui. Dá pra gente terminar. Tá bom. A gente tem aí uma outra habilidade. Então, ensino fundamental, EF, 7º ano, ciências, 6ª habilidade. Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como automação e informação. Uma habilidade é assegurada por uma única atividade. Como organizar o currículo para que esta habilidade possa ser desenvolvida? Então, são 2 perguntas para quem está pensando e quem está fazendo a elaboração do currículo e quem está contribuindo com o currículo, que deve estar atento. Pode passar. Aí, sobre os modificadores. E aí vem a questão. Que lugares precisam ser necessariamente considerados? Que especificidades precisam ser consideradas? Ora, possa ser que algum estado do Brasil diga, olha, culinária regional para a gente não é importante, porque aqui não tem nenhuma tradição de culinária regional. Não é o caso do Mato Grosso, sou prova viva disso. Não tem, então a gente não vai colocar esse tipo de questão cultural no nosso currículo. Beleza. Mas aqui a questão do rio é muito forte. A questão da piscicultura, da atividade ligada à pesca é muito forte. Então, essa especificidade, essa especialidade, ela precisa ser considerada? É isso que deve ser. Não, está todo mundo trabalhando com tecnologia no currículo, ou está todo mundo trabalhando com informática, ou está todo mundo trabalhando com danças regionais no currículo, a gente vai trabalhar também. Sim, mas dança regional é importante para você? Faz sentido para você colocar no currículo do seu estado dança regional? Não é porque os outros currículos dos outros lugares contemplam que o currículo do estado tem que contemplar. Só deve contemplar se fizer sentido. Eu gosto de fazer esse exercício. E Advogado do Diabo, daquele filme. A gente tem que se colocar no lugar do professor. Como é que esse documento vai chegar lá na sala de aula? Se eu fosse professor e estivesse lá na sala de aula e recebesse esse currículo, ele está comunicando para o professor consegue entender? Gente, é porque é surreal. Tem documentos que as pessoas parecem que usam todas as palavras difíceis do mundo, que é para você não entender mesmo, que é para você achar que você é burro. E não é não. O ápice da galáxia está lá falando para você e você não está conseguindo entender nada.
E é para ele já fala para você não entender mesmo. Ele faz um texto que é para você não entender. E não está falando nada no texto. Nada, nada com nada. Então, é isso que a gente quer, professor? Ou é um documento que comunique, professor, que faça sentido para ele, para a aprendizagem dele, para a aprendizagem do aluno e para o que ele vai fazer da aprendizagem, certo? Pode passar. Ainda identificar situações, desculpa, aí é ensino fundamental, 3º e 5º ano, porque a gente tem os blocos, educação física, habilidade 12. Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e ou presentes no contexto das danças, demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. Beleza, excelente. Contempla até questões étnico-raciais. Aí, né? 10.639 e a 11.645, que trata da história e cultura afro-brasileira e indígena. Ótimo. A partir dessa habilidade, eu posso inclusive desdobrá-la para trabalhar a legislação, para trabalhar questões étnico-raciais, para trabalhar uma série de outras questões dentro dessa habilidade. Pode passar. Sobre educação física e língua portuguesa, que estão organizadas em blocos. Aí a gente tem outras perguntas. E eu tive no estado, no conselho também, estou ficando freguesa de conselho. Tá um negócio bom. E uma das professoras redatoras, que também era conselheira, ela preocupada com a questão da língua materna, porque eles tinham muitas comunidades indígenas. E aí eu fiz uma pergunta capciosa para ela, né? Eu botei ela e a equipe para pensar. Se a gente não colocar agora no currículo do Estado essas habilidades que tratam da língua indígena, ela vai ser contemplada no projeto pedagógico das redes municipais? Ela vai ser contemplada no PPP da escola? Ela vai ser contemplada no plano de aula do professor? Se você disser vai, eu digo, então beleza, não precisa você colocar. Agora, se você disser não, então eu digo a você, aproveite a oportunidade. E bote, coloque, insira o que deve ser garantido de aprendizagem para o aluno no que se refere ao currículo estadual. É a hora de inserir, é agora. Claro, eu estou sob os olhos de conselheiros aqui, temos que dizer que à luz da resolução estadual. A gente não pode também sair inventando bananinha e botando no currículo porque acha que é importante. Tem que ter coerência e sensatez. Tem que estar atento às resoluções estaduais, às legislações nacionais, inclusive, mas tem que aproveitar a oportunidade de garantir, de assegurar essa aprendizagem, já que a gente não tem a certeza de que ela vai chegar no projeto pedagógico, já que a gente não tem a certeza de que ela vai chegar no plano de aula. Vamos pensar no aluno, para além do professor, que é o nosso objeto principal, é atender ao aluno, ao que ele precisa aprender, certo? Ok. Língua portuguesa, matemática, ciência, geografia e história, tem habilidades seriadas e a pergunta. Cheia de perguntas, né? Só para fomentar as reflexões. É necessário antecipar ou postergar determinadas habilidades em razões das especificidades e demandas locais. É algo que perguntam muito para a gente. Essa habilidade aqui, eu posso deixar ela um ano antes ou um ano depois? Eu posso repetir ela no ano? O que não é permitido, porque é um documento normativo, é excluir a habilidade. Contemplar, contextualizar, né? Mudar de lugar a habilidade de um ano para o outro, tudo bem. Só precisa ser feito com muita responsabilidade, com muito cuidado. Sabe por quê? Quem sentou para escrever o primeiro documento da base, e depois reformulou, e depois levou para 12 milhões de contribuições, e depois veio a UNB e sistematizou, e depois veio o conselho e validou. Então, eu pergunto para mim mesma, quem sou eu na fila do pão francês para dizer que essa habilidade não presta? Quem sou eu
para pegar essa habilidade e tirar a característica essencial dela. Sabe? A reflexão que a gente tem que fazer é porque não é pegar o documento e dizer, ah não, isso aqui eu vou fazer isso, eu vou agrupar, eu vou dissolver, eu vou mudar de lugar. Quando as habilidades foram pensadas, elas foram pensadas por professores especialistas, tanto da educação básica como da academia. Então, será que a gente tem também todo esse respaldo para estar fazendo essa troca? Ah, não pode? Não pode. Tudo pode, dentro da autonomia de fazer o currículo, mas tem que ser pensado com responsabilidade, porque senão vira, né, bagunça. Aí vamos trocar aqui, vamos trocar ali. Se as habilidades têm uma progressão de aprendizagem ano a ano, quando você muda, você tem que prestar atenção para o efeito dominó. Porque pensa comigo, se eu tenho uma progressão numa escala ascendente de aprendizagem, eu tenho uma ascensão do processo cognitivo da criança, e aí eu puxo uma lá no meio, que eu estou achando que está fraquinha, aquela habilidade ali, aquele verbo, aquela aprendizagem, tiro lá do 6º ano e boto lá no primeiro. Ou tiro uma do primeiro que eu acho que está muito forte e jogo lá para o 8º. Ora, gente, se é uma progressão, tem que ter cuidado na hora que fizer essa modificação, porque senão você vai desmontar toda a lógica. É só isso. É ter atenção na mudança da progressão das habilidades. Mais ou menos como está o organizador curricular, os códigos estão aí no lugar das habilidades escritas, mas por economia de espaço mesmo, mas a base traz a unidades temáticas, o objeto de conhecimento e as habilidades. Os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelos obrigatórios para o desenho dos currículos, o que a gente já falou. E a pergunta é de que critérios deverão orientar as reorganizações das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento e das habilidades, que a gente já falou, que é o contexto regional e local. Algumas considerações sobre currículo estadual, e acho que a gente já falou bastante aqui de manhã do regime de colaboração, da participação das redes municipais, dos professores das redes municipais, dos conselhos municipais de educação, nesse documento, da leitura, da apropriação do que é esse documento. E aí as reflexões, mais ainda para provocar e a gente sair daqui. O bom lugar é que a gente sai com mais dúvidas do que certezas, né? As certezas são muito perigosas. É bom a gente ter dúvidas, né? Porque as dúvidas nos levam para caminhos diferentes. Como está o olhar, como o Estado, a unidade da federação, quer olhar e cuidar da sua educação? Também a gente já falou disso. Qual é o currículo que queremos construir? E se ele reflete o cidadão e o Estado que queremos formar? Também já pensamos nisso. Ter um documento curricular do Estado não significa que as características locais dos municípios e regiões serão consideradas. Ou melhor, devem ser consideradas, né? As regiões e os municípios podem elaborar documentos complementares, contemplar as características locais, a gente já falou também. Pode passar. E aí a geminha do ovo, a gente tem a BNCC lá dentro, né? A partir dela, o currículo do Estado, a partir dele, os documentos orientadores das redes municipais, o projeto político-pedagógico da escola e o plano de aula dos professores, sem ninguém perder a autonomia, podendo fazer o seu documento. Ainda sobre reflexões, as expectativas da sociedade, as aprendizagens definidas no currículo são coerentes com o tipo de aluno que se quer formar, como organizar o currículo para que essas habilidades sejam desenvolvidas, que lugares precisam ser considerados, que especificidades precisam ser consideradas, como organizar o currículo para assegurar que as habilidades marcadas na BNCC estejam consolidadas ao final de cada etapa, segmento. Olha, pensar no currículo é também pensar em uma questão muito importante, que é o tempo escolar.
Eu participei, como eu disse de manhã, eu fui articuladora do componente de História, quando a Prefeitura Municipal de Aracaju fez ele chama de Programa de Conteúdos. Juntou uma equipe com um consultor para a gente elencar os conteúdos essenciais, né? Só conteúdos, não tinha habilidade não. Era uma lista de conteúdos, isso em 2005. E aí é uma quebra de braço. Porque todo mundo quer dar tudo. Se você for professor de matemática, ele vai dizer, não, isso aqui é importantíssimo, de matemática então, né? E quer que a gente veja tudo. Fazendo bullying com o professor. Né? O de história não, de história é fácil, o professor de história é uma manteiga, né? Deus sabe. Deus sabe. Só cria polêmica, encrenqueiro, né? O de história, né? É aquele que é a pedra no sapato do diretor. E aí todo mundo quer dar tudo, claro. Da origem da vida até o fim do mundo, eu quero que meu aluno aprenda história. Mas a gente não pode tirar o pé do chão, porque existe o tempo escolar. Existe o tempo escolar. Mesmo na educação integral, existe o tempo escolar para esse conhecimento. Então, a base vem garantir esses conteúdos essenciais, mas a gente também não pode pegar o currículo e encharcar de conteúdo, inchar ele de tal forma que o professor, coitado, quando vir, vai ter um infarto. O professor de matemática, quando vir tanto do conteúdo que ele tem que dar conta, ele vai dizer, não, matemática já tem uma lista extensa de aprendizagem desses alunos. Ainda mais com esse currículo assim inchado, eu não vou conseguir nunca. Ou, pior, fazer de forma assodada. Porque tem que dar conta, concluir. Tem que dar conta, tem que fazer cumprir, então ele apressa o bonde e o aluno nem aprende bem currículo, nem aprende bem equação, ou conjunto, nem aprende bem equação porque não aprendeu conjunto, nem fração, nem nada, né? Eu sou exemplo vivo daquela que fazia as equações decoradamente para passar na prova e nunca entendi a lógica da matemática. Porque me faltou esse significado, né? Me faltou um professor que me desse esse significado de aprender e de gostar de matemática. Mas eu não desisto, eu já chego lá. Então, a perspectiva dessa aprendizagem é o aluno. A gente não pode perder de vista o aluno e o tempo dele na escola, quando for pensar no currículo. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor, pelo convite, pela oportunidade, pela recepção maravilhosa e pelo carinho de todos vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho, ter trazido questões e reflexões que fiquem, né, borbulhando na cabecinha da gente, porque isso que é bom, porque a cabeça dormindo não serve, a gente tem que estar mesmo cheio de borbulhas. E me coloco à disposição de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Nordestina, borbulhas, Wagner. Deixe de borbulhas. Bom, gente, me empresta o microfone aqui, por gentileza. Vamos lá, então. Está aberto para... Ô, João, ajuda aqui, João. Está aberto para as perguntas, questionamentos, reflexões, lamúrias e lamentações. Só levantar a mão, tá, pessoal? Quem quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? A hora é agora. Um jeitinho. Boa Só tarde. levantar a mão, tá, gente? Boa tarde, Maria Ângela de Castro. Quero perguntar, questionar com a Gabriela o seguinte. A gente tem visto nas redes sociais muitos questionamentos sobre a BNCC, inclusive de órgãos, né, assim, de respeito, fórum, confederações, sindicatos, né? Eu queria ver com você se esses órgãos não foram convidados ou se abdicaram de participar da construção, da elaboração, porque eu acho muito estranho quando a gente recebe via WhatsApp, via no Face, e-mail,
questionando que isso é uma aberração, que isso é um golpe, sabe? Isso me entristece muito. Eu falei assim, mas neste momento já não é mais hora de falar isso. Eu tenho que falar isso lá no início da construção, né? Agora estão querendo revogar a lei, querem isso, querem aquilo. Como que você vê isso? É brincadeira não, viu? Que cada vez que chega. Então, professora, como eu disse de manhã, desde 2015, quando teve a primeira reunião sobre base, eu lembro bem porque eu fui participar e era feriado na minha cidade e eu perdi o feriado porque eu estava a trabalho, mas foi uma reunião sobre a BNCC. E nesse momento estavam presentes, nessa primeira reunião, em 17 de março de 2015, o Conselho Nacional de Educação, o presidente do Conselho Estadual de Educação, eu não lembro o nome da pessoa da UCLI, não sei se era a Gilvânia na época, quem estava. Secretários estaduais de educação. Professor Ieda. Eu particularmente não lembro. Mas assim, foi uma primeira reunião para dar o start inicial de que os trabalhos começariam. E ali a gente recebeu as orientações de como era que ia ser feito esse trabalho de elaborar um documento que não podia ser elaborado com todas as mãos, como está sendo o currículo daqui. Tem que ter um grupo para fazer, para colocar para apreciação. E assim foi a base. Eles convidaram 116 professores especialistas, que são professores de geografia, de história, não é especialista em pós-graduação não, mas do componente. Esses 116 especialistas elaboraram o documento até 2016, março de 2016, ficou em consulta pública na plataforma, teve 12 milhões de contribuições, todos os órgãos foram consultados, foram 5 audiências públicas em 2017. Por que 5? Uma em cada região do país. E as comissões estaduais eram compostas de diversos setores da sociedade, das universidades, dos institutos federais, da UNCME, do Conselho Estadual, dos sindicatos. E é algo que dói muito hoje para quem participa do processo, é ouvir e ler críticas desses órgãos, que desde o começo estavam participando. A minha experiência pessoal enquanto coordenadora estadual da base, eu tenho cópia, guardei, sou legalista e gosto de documento, e de impresso então, nós convidamos o Sindicato dos Professores para compor a comissão, para mobilização e para compor a comissão que existe agora de implementação. Eu recebi um ofício de negativa desse órgão. Porque é mais fácil não fazer parte e jogar pedra do que fazer parte e apanhar. Que é o que essa comissão estadual está hoje, com o currículo na rua, né, dos estados todos que votaram, aguardando as críticas. Então, realmente, tem muitas críticas e considerações de instituições conceituadas, que até em determinado momento apoiou, mas que depois, por uma fase ou outra, mudou. E existe muito, como diz agora, fake news. Muito. Que são os próprios robôs eletrônicos quem produz. Não é nenhuma pessoa mesmo que faz Antes a gente fazia face fake, né, de mentira para poder... Não, são robôs que elaboram. Então, é parte do processo democrático, porque nossa sociedade é democrática. Essas pessoas têm a liberdade de se manifestar, de fazer suas cartas, seus manifestos, de serem contra. E nós que estamos no processo pegar o limão e fazer limonada. Aproveitar desses momentos, né, que a gente tem como esse agora, para estar falando. E a gente não faz uma defesa de que o documento é o salvador da educação brasileira. Não é a base quem vai resolver os problemas da educação brasileira. Nem se pretende, não é a regeneradora, né, de todos os problemas. Até porque ela provoca outros, que é o da formação inicial, como a gente falou de manhã, da formação continuada, de material didático, de avaliação, de todos os outros que vão ter que ser resolvidos, de valorização do professor, de todos os outros que vão ser resolvidos. Mas é um projeto de nação, que dá uma identidade aos estados e à nação no que se refere à aprendizagem.
Mas a gente só lamenta que não estejam nesse processo contribuindo. É isso. Não é uma pergunta, na verdade é só tentando complementar um pouco a sua fala com quem está do outro lado. Não vou ajudar muito, desculpa. A ANPED, desde o começo, quando se falou em BNCC, lá quando discutimos o Plano Nacional, ela se colocou contrária e mantém essa posição até hoje, de forma muito clara, dizendo que pela LDB as escolas têm autonomia para fazer o seu currículo e, portanto, o BNCC não seria uma coisa ideal para o nosso país. Que o que está colocado dentro das diretrizes curriculares nacionais seria o suficiente para a escola organizar o seu currículo sem precisar ter o BNCC. Além da ANPED, há outras instituições que também se afastaram desse processo, e aí a gente tem que ver, desde o nascedouro, quando o MEC propôs, e de certa forma eu acompanhei diretamente isso lá, quando estive lá, aquela ideia dos 116 especialistas, a gente teve muita resistência contra aquilo, que na verdade, quem tem os bastidores deve lembrar da história lá do centro de Minas, que o secretário da SEB era de lá, e tinha toda uma proposta deles que eles queriam colocar nesse processo. Então, muitas instituições já desistiram de participar desse processo da seleção dos 116. Com a mudança de governo, a segunda versão, já houve algumas resistências, mas da segunda para a terceira versão, quando de novo se pegou o que tinha de consulta pública, colocou para a mão da UNB, um grupo de especialistas, e que, segundo algumas instituições, não representou o que estava colocado na segunda edição, a terceira, outros tantos saíram. Então, eu só quis tentar fazer um esclarecimento de um outro lado, para dizer que não foi assim só porque não querem mais ou porque desistiram. Tem razões e concepções de cada instituição que tem um olhar diferente. Tem instituições que oficializaram, é isso? Esse entendimento contrário ao projeto de base, né? E outras que saíram do processo e outras que aproveitam o momento, o cenário, o contexto político para levantar e ouvir o que algumas vezes eu ouvi de representantes sindicais de dizer a mim não sei e não quero saber. E é aquela fala da professora de manhã, a gente volta de novo. Porque quando o professor fala de instituições que se posicionaram contra, que tinham um projeto que não foi contemplado, aí você fala de representatividades que têm legitimidade. Mas quando você ouve vozes de que isso aí é golpe, que é isso, tá, aonde? Então vamos pontuar exatamente o que porque se é contra. Boa tarde, professora. Luiz, compreendendo aí, o currículo vem fechar o documento da BNCC, fechando o documento da BNCC, vem a construção do currículo. O currículo também é o território do Estado, né? Do Estado de Mato Grosso. Nas escolas, para ver as especificidades local, poderá só complementar no BPP. A ideia é exatamente essa, de que a escola tenha o seu projeto político-pedagógico, que agora é só projeto pedagógico, né? Oficialmente tiraram o outro P, mas eu não vício de linguagem, vou falar PPP a vida toda, até porque o político faz um pouco de sentido, né? Faz todo sentido. Mas a ideia é essa mesmo. E ao fazer o PPP, ela está colocando essas especificidades, essa identidade, que é própria, inclusive, da escola. Que currículo nenhum dá conta, né? Currículo de rede municipal, se for fazer sozinho, ou um currículo estadual que faça com a rede municipal, vai dar conta das especificidades de uma escola. A gente tem escolas que ficam no mesmo bairro e que têm características diferentes para serem atendidas. Então, é o projeto político-pedagógico e o desafio é que a gente, veladamente, a gente sabe que muitos projetos políticos pedagógicos, eles não são de fato elaborados.
com diagnóstico, com identidade, com toda aquela veracidade que a gente espera, aquela vivência que a gente espera que ele traga. Muitos, e principalmente também porque é pré-requisito de regulamentação e tudo, são feitos de uma forma mecânica. Eu estou sendo bem delicada ao falar, estou sendo bem generosa, para não ser deselegante, porque a gente sabe realmente como isso não é regra, não posso dizer que seja regra, mas também não é um caso pontual. São casos que incomodam, porque são casos que a escola precisa rever. A escola precisa se empoderar, a comunidade escolar precisa se empoderar, o conselho escolar precisa se empoderar e atuar para que o projeto político-pedagógico da escola faça sentido e não sirva apenas como instrumento para viabilizar recebimento de recursos, que infelizmente em alguns casos a gente vê. Então, talvez essa seja uma movimentação importante do currículo, provocar a revisitação do PPP da escola. Isso vai ser bem bacana. Mas as provas externas de nível nacional, ela vai ser feita na essência nacional, né? As perguntas aqui são excelentes. Isso mesmo. O SAEB, o INEP já anunciou uma mudança completa no SAEB, que envolve ANA, Prova Brasil, inclusive o Enem, que não é SAEB, né, que é exame. Mas o INEP já anunciou todas essas alterações na perspectiva de fazer a matriz de referência para avaliação de olho na base, porque senão não faz sentido. Quando se trata de currículo, o currículo traz características regionais que o exame em ampla escala, que a prova em ampla escala, em larga escala, não pretende avaliar. Aí vem um outro passo. Veja que a educação, são sistemas de avaliação que as redes estaduais precisam implantar. E muitas já têm. Como é o exemplo do que eu conheço, o Ceará e Pernambuco, que é o SPAES, ou o Ceará, que é o SPAES, que são sistemas internos de avaliação que avaliam o aluno da rede estadual e da rede municipal. Não é uma avaliação só para a rede estadual, não. É um projeto de governo e que avalia o aluno do Estado. Então, essa avaliação, sim, contempla os aspectos do currículo, que aí vai entrar toda a contextualização local. Mas a avaliação em larga escala, ela não pretende avaliar essas especificidades, até porque ela tem que funcionar do Oiapoque ao Chuí, não é verdade? E aí não pode trazer essas especificidades. Mas a avaliação, as avaliações internas que a gente chama, elas podem sim avaliar o contexto regional e local. E aí dá sentido, a gente pergunta, por que não se estuda mais história do Mato Grosso? Não sei aqui, mas lá a gente deixou de ensinar faz tempo, porque essa história não é abordada nas provas, principalmente no Enem, não traz mais, né, a história local. Então sai desse contexto e ela pode voltar dentro de uma avaliação interna. Avaliar esses aspectos da cultura e do regionalismo. Meu nome é Sueli, mas a minha pergunta é uma complementação do que o professor fez. Mas o MEC tem algum incentivo, porque nós temos assim, uma tendência muito grande, né, há tempo já, de focar muito, né, que é aluno comum, agora é a BNCC homologada e contextualizada. E se a gente, sabe, nós temos nessa preocupação com os exames, e assim eu vejo, quero aproveitar que a senhora é a autoridade para falar, porque tem essa tendência, né, da gente trabalhar em função dos exames nacionais. E aí o MEC tem algum trabalho, algum incentivo para nos ajudar, principalmente nessa parte contextualizada? A responsabilidade direta, né, pela realização do SAEB é do INEP, que é uma autarquia que não é MEC, mas que conversa com o MEC. O INEP ele é responsável pelas avaliações, mas ele tem que conversar
na perspectiva de estar trazendo conteúdo para dentro dessas matrizes, né? E eu não vejo perspectiva de uma prova em larga escala contemplando contextualização, não. Sinceramente, não vejo. Eu acho que o olhar é muito amplo de avaliação e fica mais a cargo mesmo das redes estaduais estarem criando seus sistemas de avaliação estadual, em nível de estado mesmo, para estar contemplando. Mas do Ministério, não. Eu de novo. Agora é pergunta de verdade. A LDB diz que nós temos o sistema federal, os estaduais e o sistema municipal. E que os sistemas estaduais e municipais, eles só devem seguir o que são diretrizes curriculares nacionais determinadas pelo Nacional. As outras questões que o Nacional aborda, necessariamente não precisam ser seguidas pelos outros sistemas por causa da autonomia. Tenho até inclusive uma briga com eles lá com as diretrizes operacionais. Eu costumo dizer que os municípios e estados não precisam seguir, né, porque não são curriculares. Nesse contexto, a BNCC também não está. Ela não é prevista dessa forma na LDB, ela foi prevista no Plano Nacional, né, recentemente. E como é que ficaria, então, essa questão de hierarquização legal? Entendeu? Porque a gente está no movimento social, uma consciência coletiva que a BNCC é para todo mundo seguir, é o que a gente pediu na CONAI 2010, 2014 e mantém esse pedido. Mas hierarquicamente a LDB, penso eu, seria maior do que a lei do plano e, portanto, a existência da BNCC não elimina ou não tira o poder que tem as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica e também das outras etapas e modalidades. Eu pergunto isso porque tem a questão legal, nós estamos em conselho, isso pesa muito, mas especialmente porque, na minha miopia, o conceito de competências e habilidades das diretrizes gerais curriculares nacionais está um pouco distinto do que o conceito de competência e habilidade que está na BNCC. Se eu pudesse ser simplista, eu diria que a da BNCC está muito mais voltada para aquela concepção da educação profissional, meio saber apertar o parafuso, do que da formação mais geral. Então, a ideia é, nesse confronto hierárquico de legislação, como é que o MEC tem se posicionado, que orientação o MEC nos dá a partir daí? É a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação. Não existe, que eu saiba, que eu tenha participado de nenhuma discussão com relação à lei maior que é a LDB. O que a gente conduz a nossa prática é a resolução número 2 do Conselho. Agora, e aí eu vou fazer uma contra-provocação, já que você iniciou, a gente tem a questão da lei que ampliou o ensino fundamental para 9 anos, que traz a alfabetização em 3 anos, e a gente tem uma base que trata da alfabetização em 2 anos, do processo de alfabetização em 2 anos, né? E aí eu estou falando de legislação. Aí eu já saio do âmbito pedagógico, porque se a gente for para uma discussão pedagógica, é evidente que as nossas crianças têm que aprender a ler, sim, ao 2º ano, até porque existe uma disparidade muito grande com as escolas particulares, e a gente sabe disso, né? Com a questão, eles não veem a educação infantil como não alfabetização, alfabetizam mesmo, né? Tirando inclusive da criança o brincar, o conhecer, o que se trabalha, e chega na escola pública, a gente tem uma precariedade na educação infantil, isso resvela nos próximos 2 anos. Então, dado esse exemplo, eu penso, e aí vou ser ousada para dizer o que penso, que deve haver algum encaminhamento para alteração de LDB, que aí resolve o que você colocou. Enquanto isso, a resolução número 2 é que está dando conta de todas as ações. Inclusive, por ela, o FNDE liberou o recurso do PAR, por ela a gente vai tratar de formação, sabe? Ela está meio que levando, puxando essas atividades da base. Mas, com esse exemplo que eu lhe dei da questão da alfabetização,
eu penso que deve ter um movimento de alteração sim. Talvez não, com certeza. O momento é tão sensível, como a professora colocou, né, tantas críticas, que se for fazer um movimento agora junto com esse, é mais delicado ainda, né? Mas você tem toda a razão, deve haver sim um movimento para alteração da LDB. Ok. Mais ninguém? Ninguém fala, eu vou aproveitar. Então. Vou alugar o microfone. Ensino religioso. Professor de matemática não é brincadeira, não. Ensino... Próxima vez, a gente só entra de história. Aí eu venho pela filosofia aí. Ensino religioso é um problema, né, colocado na proposta curricular de Mato Grosso. Está bem clara a posição que foi tomada, né? Aliás, são dois conceitos da proposta curricular de Mato Grosso que tem me chamado a atenção. É a forma como está abordado o ensino religioso, também são três. O ensino religioso, a língua estrangeira, por sermos zona de fronteira com o país de língua espanhola, e a questão do conceito de trabalho. Não sei se você já teve acesso à nossa proposta aqui. A gente tinha já, o Estado tinha, para a rede estadual, orientações curriculares, orientações pedagógicas. Quem do Estado pode me ajudar? Orientações curriculares, é esse o nome? E lá eles têm o trabalho, tem o conceito de trabalho abordado lá, e a nova proposta diz que resgata esse mesmo conceito. E aí, dada a situação atual do país, a gente fica com um pouco de pé atrás, até que ponto, talvez, como você disse que vem da educação profissional, até que ponto esse conceito de trabalho colocado lá, ele não está para o mundo do trabalho ou para o mercado do trabalho. Né? Então, são bem distintos, e essa preocupação que, na minha primeira leitura do documento, me chamou a atenção quando eles falam lá desse conceito de trabalho. Então, se você puder abordar esses três temas, ensino religioso, língua estrangeira, e talvez, não sei se eu não vi isso na BNCC, vindo da proposta nossa, mas pelo menos como se encaixa isso dentro da BNCC. Obrigado. Então, ensino religioso está, eu diria que ainda é para ter uma posição do Conselho Nacional de Educação. Mas é fato que ele vai constar na base, porque senão ele não viria. Ele já vem como área de conhecimento, né, o que particularmente, já que eu agora já estou emitindo minhas opiniões, particularmente me preocupa trazer ensino religioso como área de conhecimento, porque o entendimento de área é muito grande. Só quem tem área é matemática, né? Porque são os que dão conta de tudo. Depois a gente toma um açaí para resolver as diferenças. Mas ensino religioso vem como área. Então, como área, ele é bem abrangente. E aí, está posto dentro da base como área, mas não está definido se vai continuar como área. Se assim o Conselho entender, ele pode passar a ser apenas um componente. Trazer ensino religioso da base para o currículo faz sentido, porque como ele está como área dentro do currículo, faz sentido trazê-lo. Faz sentido, e a rede vai avaliar, por exemplo, tem redes que têm formação de professor em ciências da religião, nas universidades, da Universidade Federal, no caso da estadual que seja. Mas tem a formação de professor em ciências da religião. E como vai ser contemplado? Então, é o que a rede tem que observar, o que é que faz sentido para ela de ensino religioso. Na base ele está posto. Ele está como área, e pode ser que seja componente ou pode ficar como área. Então, a obrigatoriedade dele, enquanto base, está posto. A gente sabe que a legislação é maior quando diz que é de matrícula, oferta obrigatória e matrícula facultativa, né? Mas está lá como área. Então, não tem, eu acho que não tem o que questionar. O outro aspecto da língua espanhola, o que vem como obrigatoriedade é inglês,
E língua espanhola a gente tem visto também em outros estados de fronteira. E eu particularmente vejo como muito positivo trazer a língua espanhola como mais uma língua estrangeira dentro do currículo, é contemplar as especificidades da região. Não dava para botar a língua estrangeira nunca na Bahia, por exemplo, espanhol, porque não faz sentido, mas os estados que fazem fronteira e que entendem que existe essa necessidade, faz todo sentido. O desafio é, inclusive, não ter redator bolsista para a língua espanhola, porque o previsto no ProBNCC é o redator apenas de língua inglesa, né? Nem vou perguntar a Irene e a outra professora como foi que elas fizeram para dar conta. É a colaboração, né, Irene? É o trabalho filantrópico, né, do professor que contribui, que colabora. E a questão do mundo do trabalho, professor, é uma linha também bastante tênue, né? Preparar o aluno para o trabalho, para apertar parafuso, e preparar o aluno para o mundo do trabalho. Na competência 8, na competência geral número 8, se eu não estou enganada, fala de mundo do trabalho. Mas nós estamos à mercê das interpretações e das subjetividades, do que se entende por mundo do trabalho. É uma reflexão importante, porque a gente não pode cair na 5692. E que aí já vem uma discussão também do médium. A do médium, quando trata EPT, trata com especificações dos cursos profissionalizantes, que a gente tem que ter bastante atenção para não estar preparando o nosso aluno só para ser aquele técnico que vai ficar com o curso técnico a vida toda, como você disse, apertando parafuso. Então, não vejo na base esse direcionamento para o aluno, para o mercado de trabalho. Eu não vejo. Mas há quem possa ver e usar-se disso para fazer um currículo preparatório para o trabalho. Então, é um ponto de atenção que deve ser observado até nas contribuições. Quando as contribuições acontecerem, ou quando vocês forem fazer as contribuições online ao currículo, está observando essa intencionalidade, né? E está contribuindo ou contra ou a favor, de acordo com o livre pensamento de cada um. Mas vejo que é preocupante e o foco é preparação para o mundo do trabalho, que não se restringe a preparar o ser humano para ser o trabalhador, né? Porque essa é uma concepção capitalista, neoliberal, que não é uma realidade definida nem marcada, né? Nós não nascemos marcados para isso, não é verdade? E a gente não pode também condenar, eu digo condenar, porque é condenar o nosso aluno a só isso. Ele tem que ter opções. Mas são 3 pontos bem importantes que se deve estar atento no documento curricular. Acho que na base está bem claro. Mas na elaboração do currículo tem que estar bem atento, sim. Ok, gente. Bom, para quem estava de manhã quando eu falei da música de Walt Pink Floyd e do Cálice, talvez agora eu tenha entendido um pouco disso, por que eu estava falando. Agradecer, professora, a sua disponibilidade de vir aqui socializar todo esse seu conhecimento, toda essa sua capacidade em relação ao nosso tema de discussão. Dizer que a gente agradece do coração e que, já que veio uma dúvida, né, já aprendeu o caminho, então fica fácil, a gente vai começar a lhe chamar sempre que necessário. Mas eu volto para comer. Mas a gente providencia, não tem problema não. Professora, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a você. Agora,